De fato, está em jogo, neste momento, no país, uma disputa muito grande, presidente Léo, em torno de se devemos ou não ter um projeto de soberania nacional. E, evidente, tem setores da sociedade brasileira que se movem por uma lógica, deputada Érica, deputado Carlos Andrade, se movem por uma lógica de uma espécie de fundamentalismo de mercado. A visão desse setor, que é predominante hoje no governo Temer, é uma visão de que tudo aquilo que é público deve ser privatizado porque os mercados e o setor privado nos trariam soluções para todos os problemas. E, evidentemente, quem acompanha a evolução da economia global, de áreas como petróleo, setor elétrico e outros setores, sabe que o setor privado não traz soluções estruturais estratégicas para o país. Aliás, nós estamos vivendo, no setor de petróleo e gás, as duras consequências da perda de soberania do Brasil sobre a política de fornecimento de combustíveis. E que teve, Carlos, um custo absurdo para o país. Porque a justa paralisação dos caminhoneiros levou a uma perda, Léo, que alguns estimam em mais de 100 bilhões de reais para a economia brasileira. Desde um produtor de leite no interior do Rio Grande do Sul, que teve que jogar no lixo a produção de leite, até fábricas que pararam por falta de matéria-prima. Mas o que é importante retirar do ensinamento deste prejuízo enorme que nós tivemos em 10 dias? É que se o Estado, representando o povo brasileiro como um todo, não tem a regulação estratégica de setores fundamentais, como é o caso do setor elétrico, nós podemos ter a mesma situação no setor elétrico. Nós podemos ficar reféns de um setor elétrico dominado por poucas empresas transnacionais, algumas estatais de outros países. Então, neste caso aqui das distribuidoras, nós já vivemos, porque quando se precisa analisar, eu não sou um especialista, ainda não me considero com a profundidade de leitura necessária, mas quando se analisam os resultados, e alguns dos representantes colocaram muito bem, do chamado prejuízo, entre aspas, que algumas distribuidoras teriam, não se leva em conta o que é olhar um sistema nacional de fornecimento de energia, que tem que haver um subsídio cruzado dentro desse sistema nacional. Porque o cidadão brasileiro que mora no interior do Acre, num local de difícil acesso, meu colega deputado Léo de Brito, que tão bem representa o estado do Acre nesta casa, ele tem um custo maior para levar energia até onde ele mora do que para quem mora no centro de Porto Alegre. E é correto que o cidadão que mora nas regiões onde há maior lucratividade para o sistema, ele faça, num sistema de subsídio cruzado, a garantia para o fornecimento de energia elétrica em todos os lugares do Brasil. Então, privatizar estas distribuidoras não resolve nenhum dos problemas do país. Nós temos que reforçar a Eletrobras. Eu, particularmente, tenho simpatia pelo que foi colocado pelo último orador que me antecedeu, antes do deputado Paulão. Nós podemos pensar numa estrutura nacional com as distribuidoras, para fazer subsídios cruzados. Se existem correções a serem feitas de negociações que foram executadas em períodos anteriores, quanto a preço de fornecimento de gás, etc., isso pode ser feito em favor de uma estrutura pública ou em favor de uma estrutura privada. Então não é esse o debate. Nós temos que primeiro ter segurança para começar isso, um governo em final de mandato, um governo que não tem nenhuma legitimidade. Ele não pode e não deve encaminhar uma situação dessa em nome de todos os brasileiros. Aliás, o que o Brasil mais precisa, Léo, eu quero concluir, porque estou me estendendo um pouco demais, o que o Brasil mais precisa neste momento
é ter foco para garantir uma eleição livre e democrática no país, onde todas essas questões sejam debatidas. Qual é a melhor maneira de estruturar o setor elétrico nacional, deputada Érica? Qual é a melhor maneira de dirigir a Petrobras? Qual é a melhor maneira de tantas coisas? E que esta eleição livre e democrática garanta um governo legítimo e que possa, em nome do povo brasileiro, encaminhar soluções que sejam necessárias. O que nós estamos assistindo hoje dentro do parlamento brasileiro e no país é uma espécie de liquidação geral. Um governo sem legitimidade, um governo que 90 e poucos % do povo brasileiro não quer ver dirigindo o país, vendendo patrimônios que foram constituídos ao longo de décadas pelo trabalho dos brasileiros. Que a solução para desafios que o nosso setor elétrico tem é fortalecer o sistema Eletrobras. E o controle público estratégico, evidente que o capital privado pode participar do setor elétrico. Aliás, já pode hoje. Nós podemos fazer concessões pontuais para construir, por exemplo, uma hidrelétrica, para construir uma termoelétrica, etc, etc. Agora, o controle estratégico do sistema tem que ser público. Então, por isso, eu reafirmo aqui a minha posição: nenhum desses projetos que está tramitando, porque existem diversas formas que tentam abrir os canais de privatização, meu colega Léo de Brito, no setor energético. Existe o projeto que está sendo discutido, a privatização da própria Eletrobras como um todo. Existe este agora, que foi derrotado na medida provisória 814, e que ela retorna, não idêntica, porque o deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, tinha colocado tanto jabuti na medida provisória 814, que era uma coisa tão vergonhosa, que até alguns setores do governo acho que ficaram meio envergonhados, disseram, não, vamos deixar essa medida aí caducar. Mas aí eles retomam, com este projeto de lei que querem a urgência, que veio em urgência constitucional, eles retomam aquilo que se chama preparar o sistema para ser vendido. Porque, aliás, a explosão de preço de combustíveis no país, ela está ocorrendo, senhores deputados, deputadas e os trabalhadores brasileiros que estão acompanhando essa nossa audiência pública, ela está ocorrendo para preparar e induzir a venda do patrimônio da Petrobras. Numa palavra muito simples, é como se quisesse acostumar o povo brasileiro a pagar gasolina a 5, 6 reais o litro, pagar o diesel ao preço que está se cobrando, pagar um bujão de gás a 70, 80 reais, quando acostumarem o povo brasileiro a pagar o que ele não pode pelos combustíveis, evidente que as multinacionais do petróleo serão mais atraídas para vir comprar as refinarias da Petrobras. Que uma coisa é comprar uma refinaria da Petrobras para vender combustível, porque, vamos lembrar, gente, durante o governo do presidente Lula, nós pagamos, eu concluo com isso, Léo, nós chegamos a pagar o barril de petróleo $140. E hoje o barril de petróleo, ele está $80, quase a metade. E na época que o barril de petróleo era $140, a gasolina e o diesel eram 50% mais baratos que hoje. Mas o que e naquela época a Petrobras investindo, construindo novas, duplicando refinarias, construindo novas refinarias. Então, de onde é que surgiu esse preço de mercado dolarizado com essa explosão de preços dos combustíveis? Surgiu de uma visão liberal fundamentalista que diz o seguinte: a prioridade é o lucro dos investidores que compraram ações lá na Bolsa de Nova York. Mas quem são os maiores, para que não aconteça a mesma coisa com o sistema Eletrobras, quem são os maiores acionistas da Petrobras? Somos nós que estamos reunidos aqui. São os brasileiros os donos da Petrobras. Então, ela tem que diminuir o lucro da Petrobras, baixar o preço dos combustíveis, diminuindo o lucro da Petrobras, e com isto
garantindo que ela forneça combustíveis para a economia brasileira andar bem. Tudo isso que está acontecendo de errado na Petrobras poderá acontecer com o sistema elétrico se for privatizado o sistema Eletrobras.